Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Timão Sem Palavras. Meu nome é Daniel Torelli, falo diretamente de São Paulo, sou um dos ADMs aqui do Timão Sem Palavras e hoje nós teremos uma convidada muito, mas muito especial que vai contar uma história emocionante pra gente. Eu acabei de ver aqui que ela já entrou, eu vou começar a convidar todo mundo aqui. Fiquem aqui até o final, porque hoje nós temos novidades gigantes na área. Éder Medina, Vanessa, vem chegando, vamos bater recorde nessa live, já compartilha para as pessoas. Eu vou agora aqui convidar os nossos dois, ainda não temos pedidos, já temos o primeiro. Vem chegando, compartilha. Quem é novo aqui, digita, eu sou novo, eu sou, de onde você tá? É de São Paulo, quem que tá entrando agora? Vamos ver. Éder Medina, seja muito bem-vindo. Vai, Corinthians, Éder! Corinthians! Vamos que vamos, Dani. Mais uma live. Hoje uma participação especial aí da Vanessa. Pô, vai ser muito massa, cara. Tô ansioso aí pra gente bater um papo com ela, cara. Muito legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, esse é o Éder Medina aqui embaixo. Nós somos os ADMs da conta e hoje nós teremos aqui conosco a Vanessa. Eu vou deixar a Vanessa se apresentar e aí vocês vão chegando. Mas, pessoal, antes, ó, eu sou novo de Recife, Irauçuba, Ceará, que legal. Eu sou, vem chegando. Fala oi pra mim, Rossi Noah, sou novo aqui, Maísa. Pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só você apertar nele. Vamos compartilhar com os amigos, porque tem muita coisa legal. Ó, eu, Júnior, também. Vamos aqui convidar aqui a próxima convidada. Pedidos para participar ainda não tem. Vanessa, cadê você? Deixa eu te procurar. Achei a Vanessa aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, Vanessa. Olá, boa noite. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Prazer. Prazer. Bom, tá dando para ouvir? Tá ótimo, o som tá perfeito, a câmera tá boa também. Primeiro, Vanessa, a gente gostaria muito de te agradecer pelo convite, pela mensagem também que você nos enviou. A gente vem trocando ideia aqui no Instagram. É uma honra e é um prazer tê-la aqui conosco. Então, para a gente começar, Vanessa, eu queria primeiro que você se apresentasse. O seu nome o pessoal já sabe, mas de onde você é e qual é o seu nome? Eu sou a Vanessa, sou de Londrina atualmente, né? Eu moro em Londrina, no Paraná, mas eu cresci em Ortigueira, que é o interior do Paraná. Então, faz aí uns 3 anos que eu moro em Londrina e aí eu mudei para cá, sou professora, sou apaixonada pelo Corinthians, então, professora e torcedora. Que legal. E Vanessa, para a gente começar então, eu sei que o Éder, desculpa Éder, pode me interromper, vai falando, eu sei que você tem muita pergunta, que o Éder já me passou aqui algumas perguntas muito legais, mas Vanessa, assim, ó, primeiro, no geral, assim, sem contar detalhes, porque a gente quer se aprofundar na história, mas conta pra gente o porquê que você ficou tão famosa, menina, no ano passado, em 2022, assim, por cima, e depois o Éder vai entrar nos detalhes aqui. Por que você ficou tão famosa? Porque eu fui homenagear meu pai na minha primeira vez lá na Neoquímica Arena. Eu queria levar o meu pai comigo, né, num formato de um cartaz. E infelizmente o cartaz não entrou, não pôde entrar o cartaz. E toda aquela frustração, aquela tristeza, depois se transformou numa alegria imensa, né? Porque todo mundo conheceu a minha história. E aí, através desse acontecimento, eu pude conhecer o Neto, conversei com pessoas de dentro do Corinthians, assim, não pessoalmente, né? Mas Flávio Ortega se comunicou comigo, se desculpando. Fui parar no Twitter oficial do Corinthians. Então, assim, o que aconteceu de triste depois se reverteu em alegria, que nossa, eu chorei muito de felicidade depois. Que legal. Então, Éder, manda a primeira braba então aí para Vanessa. Putz, que legal, Vanessa. Primeiro, dá parabéns aí pela sua história. Obrigada. Eu conheço um pouquinho de Londrina, minha namorada é de Londrina, então, assim, a gente vai umas 2, 3 vezes no ano para Londrina. Então, a próxima vez vamos marcar a ideia de te conhecer, vamos trocar uma ideia aí.
E, meu, a gente tem um Com monte de certeza. pergunta para fazer para você hoje. A gente tá ainda de ressaca de ontem, daquele jogo lá que, pô, finalmente saiu a zica. Então, estamos confiantes. A gente Sim. já acho que vai ser campeão da Libertadores agora, se Deus quiser. Ô, Vanessa, a gente fez várias perguntas, mas vamos lá. Foi a primeira vez que você foi na Arena, né? Foi Corinthians e Santos. E, meu, qual que foi a sensação? O que que você achou da Arena? Porque tem uma coisa de você ver na TV e, meu, quando você chega lá, pelo menos pra mim, a primeira impressão que eu tive foi assim, meu, que incrível isso aqui. Eu queria saber qual que foi. Acho que essa pergunta nem estava na pauta, o Daniel vai me matar. Mas eu pensei aqui agora, eu falei, deixa eu ver o que que ela achou da Arena. A primeira impressão, assim, que ela viu quando ela entrou na Arena. É mágico, assim, porque eu fui com uma excursão aqui da região. Aliás, eu não conhecia ninguém na excursão, eu simplesmente decidi, fui sozinha, porque eu tinha que ir nesse jogo. Minha primeira vez tinha que ser, então, assim, eu fui, só fui, fiz o cartaz, tive a ideia, falei, não, tem que ser esse jogo, eu vou homenagear meu pai, tem que ser Corinthians e Santos. E aí eu fiz aquele tour lá no Parque São Jorge, com a galera e tal. E aí eu já tava assim, chorando já lá no Parque São Jorge, porque pra mim, a minha primeira vez, assim, foi muito emocionante. Aí quando a gente foi lá pra Neoquímica, então assim, só de olhar de longe o escudo do Corinthians subindo, aquilo é muito lindo, assim. E aí eu com o meu cartaz, tudo, eu tava assim, o tempo todo, assim, muito emocionada. Só que quando aconteceu tudo da polícia me impedir de entrar, e eu fui meio que sozinha também lá no setor, que eu fiquei lá atrás do gol, não das organizadas, do outro lado, né? No E, SUS. porque minha vontade era pôr o cartaz ali no vidro, né? Uhum. Então eu fui uma das primeiras que chegou lá no portão. Então a galera que tava ali esperando abrir, todo mundo acompanhou a minha história. Todo mundo tentou me ajudar ali, conversando com a polícia. E eu abri o cartaz, só que assim, eu comecei a chorar muito, porque as minhas irmãs estavam assistindo, e assistir o jogo, todo mundo assim, vai que aparece lá na TV o seu cartaz. Então tava todo mundo numa expectativa. Aí eu já fui avisando, olha, gente, não vai rolar porque aconteceu isso. Só que entrei do jeito que eu entrei, assim, que abriu e todo mundo correu. E assim, eu chorava de tristeza por conta do cartaz ter ficado. E Uhum. aí eu ficava, sabe, tomada de uma emoção que eu não sei nem explicar. Porque eu Uhum. pensava, que lugar mágico, que lugar lindo. E eu, ao mesmo tempo, eu queria estar lá, que eu fiquei no lugar. Fiquei na parte de vidro, eu consegui chegar onde eu queria, atrás do gol, só que sem o cartaz. Então, assim, eu ficava admirando, olhando tudo, achando tudo lindo, a casa do povo ali, maravilhosa. E, ao mesmo tempo, assim, muito triste por conta do cartaz ter ficado. Mas é uma sensação mágica, assim, é linda, é muito linda, é muito perfeito, assim. Tinha que ser nossa, esse estádio tinha que ser nossa, essa casa, com certeza. Pô, que legal. E, Ontem, desculpa só cortar o Dani, a gente, cara, acho que um dos lugares que eu mais vou, além de trabalhar, é na Arena Corinthians, né? E ontem a gente teve a oportunidade de entrar no Eu campo ali, não sei se você vi, chegou a ver. vi, E, eu vi. meu, é incrível. Ó. Você vai várias vezes, mas cada vez que você vai é uma sensação diferente. Eu tava fazendo a live, assim, eu tava até olhando a live hoje, eu falei, nossa, cara, como eu tava besta, que eu falava assim, meu, isso aqui é lindo, não sei, como se fosse a primeira vez que eu tava indo. Então, cara, a Arena é igual você falou, tinha que ser nossa, é do nosso jeito, é no bairro que tinha que ser, é o bairro de São Paulo que mais tem corintiano na Zona Leste. Então, cara, a Arena é sensacional. Sim. e, Vanessa, agora que a gente já tem um monte de spoiler aqui do que aconteceu, como que foi, teve polícia no meio, teve cartaz, mas pode ser que tenham algumas pessoas que estejam perdidas aqui no meio disso tudo. Então, com isso, a gente tem duas perguntas aqui para iniciar e você já manda a bala e já entra nos detalhes, então. Primeiro, a gente sabe que você é corintiana, só que a gente descobriu com toda essa história que o seu pai não é corintiano. E a gente tem geralmente uma história familiar que o pai ou a mãe ou o tio, eles são corintianos e acabam influenciando a gente a ser corintianos também. E no seu caso parece que não foi isso, e nós gostaríamos de entender como que foi isso. E logo em seguida, você já pode emendar também, o que aconteceu então,
para você querer vir para São Paulo, atravessar o estado do Paraná, mais São Paulo, para chegar até aqui e fazer essa homenagem para o seu pai, mas que seu pai é santista. Como é que foi toda essa loucura, então, e por que dessa homenagem com o seu pai? É claro, se você ficar confortável também para nos contar as histórias, fique à vontade. A gente que já conhece, já sabe um pouco, sabe do quanto é difícil. Eu, no meu caso aqui também, depois eu posso até conversar contigo, eu passei por uma situação similar também de perda, né? Então, do meu pai, mas fique à vontade. Como que um pai santista tem uma filha corintiana, meu Deus? Pois é, meu pai, ele sempre foi louco por futebol, sempre gostou muito, gostava demais de futebol, jogava. Então, eu tenho mais 3 irmãs. Então, o meu pai, ele sempre incentivou nós a jogar, levava nós para jogar, montou um time para que nós pudéssemos jogar. E eu e minhas outras 2 irmãs mais velhas, nós crescemos assim meio que juntas, sabe? Quase ali a mesma idade. Então, meu pai montou um time e incentivou sempre que a gente jogasse e sempre assistir futebol. Só que meu pai sempre santista e saudoso, e Pelé, e falava tudo. E aí eu fui crescendo, só que eu falo assim, eu não sei qual momento que deu esse start, assim, mas o Corinthians me escolheu, assim, simplesmente me escolheu, porque eu não me lembro, assim, que momento que aconteceu isso, sabe? Eu me lembro que já comecei a acompanhar alguns jogos do Corinthians e sempre muita emoção, né? Corinthians é sempre assim no sofrimento, e isso, assim, me encantou, assim, muito pequena, assim, as poucas lembranças que eu tenho, que eu era muito pequena, e eu falava, gente, pensava assim, que loucura, que é isso, né? E eu acho que essa emoção de ser corintiano, assim, nos 48 do segundo tempo, assim, aquele sofrimento que a gente conhece. E aí eu tenho alguns registros ali de fotos que já com 15 anos eu já estava com a camisa do Corinthians. Então, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei uma camisa do Corinthians. Então, assim, o meu pai, pro desgosto dele, e alegria também, porque ele amava, assim, essa rivalidade, ele adorava. Os clássicos Corinthians e Santos, assim, era muito especial, porque ele às vezes deixava de assistir o jogo do Santos para acompanhar o jogo do Corinthians e torcer para o Corinthians perder, para ficar ali tirando sarro. Tirando sarro. E aí a minha irmã, uma das minhas irmãs, veio a virar corintiana também. Minha mãe virou corintiana por causa de mim. E a minha irmã mais velha, assim, ela fala que é flamenguista, mas é assim, sabe? E a minha irmã mais nova é gremista. Então, assim, ninguém virou santista no final da história. Caramba! Ninguém torceu pro Santos. Mas todo mundo foi pro futebol, mas ninguém virou santista. E aí os clássicos, assim, Corinthians e Santos, meu pai colocava até a reportagem que eu fiz para a Globo, né? Estendi, eles foram lá na minha casa, na casa que eu fui criada com meu pai. Aí eu estendi a bandeira igual como meu pai fazia, assim, meu pai estendia a bandeira do Corinthians e a do Santos, uma do lado da outra. E aí pra gente assistir os jogos, então era assim, era muito gostoso porque era rivalidade ali, de ficar um provocando o outro, e aposta, às vezes a gente fazia aposta também valendo um dinheiro, assim, simbólico, mas só pra gente se divertir. E aí veio a acontecer do meu pai falecer num domingo de Corinthians e Santos. E aí, inclusive, como meu pai faleceu num acidente, ele saiu antes do jogo, e aí ele falou assim, ó, fica aí, daqui a pouco a gente vai assistir o jogo. Aí, inclusive, ele estava demorando chegar, a gente ainda não sabia do acidente, e aí eu acompanhei, o Corinthians perdeu, foi um jogo que o Santos era mandante, Corinthians perdeu de 2-1. Eu falei, nossa, eu vou ter que aguentar meu pai, que ele vai chegar, ele vai me zoar um monte. E, infelizmente, ele não pôde ver a última vitória do Santos sobre o Corinthians.
E eu falo que esse é o clássico Corinthians e Santos assim mais triste da minha vida. Porém, né, quando eu fui homenagear meu pai, então assim, fui lá, fui no Corinthians e Santos porque era muito significativo para mim, sabe? Estar lá nesse jogo e eu sempre falei, minha primeira vez tem que ser Corinthians e Santos, porque meu pai vai estar comigo nesse momento, vai ser o clássico que eu vou levar ele comigo. E graças a Deus, assim, não foi do jeito que eu planejei, mas foi melhor do que eu planejei. Isso que legal. E aí, então, você já tinha falado que você foi de ônibus, né, até a Arena Corinthians, e não é uma distância pequena. Quantas horas que foram de ônibus de lá até aqui, de Londrina até São Paulo? Foi mais ou menos umas 10 horas de viagem, né? Aí a gente sai daqui um dia antes, porque daí no outro dia faz os passeios lá. E até como ninguém conhecia, né? Me conhecia na excursão, e aí eu entrei no grupo depois. Aí eu mandei foto do meu cartaz no grupo. E aí todo mundo ficou, a menina do cartaz, a menina do cartaz. Aí, quando eu entrei lá, as pessoas não sabiam, o pessoal da minha excursão não sabia o que tinha acontecido com o meu cartaz. Aí mostrou eu no telão lá, aí mandaram assim para mim mensagem, ergue seu cartaz, a gente não tá vendo. E aí ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí depois que eu recebi, que eu tive que ficar, né? Até a excursão teve que me esperar, porque daí eu fui gravar para o Corinthians, né, pro Twitter. Aí eu fiquei depois do jogo lá, tudo aí, o pessoal teve que me esperar um pouquinho da excursão. Aí todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. Caramba, esse é um dos problemas que a gente tem aqui em São Paulo, que até a Federação Paulista, a polícia, isso é uma das coisas que na grande maioria dos estados você pode fazer. Por exemplo, você vê jogo do Flamengo no Rio, todo mundo com cartaz, vai ter gol do Gabigol, todo mundo com cartaz. E aqui em São Paulo não pode. Tem várias, como não pode beber cerveja aqui no estádio. Tem muita coisa que tem que melhorar aqui ainda no estado de São Paulo. A gente sofre um pouquinho ainda com essas coisas, mas feliz que deu certo e você fez uma homenagem muito maior pro seu pai. Acho que nem você poderia imaginar o tamanho que chegaria a isso. Foi incrível, foi muito legal. Eu voltei, assim, eu falo que eu nem descansei, né? Porque aí eu voltei, cheguei aqui o jogo foi sábado, né? Cheguei aqui no domingo, de manhã, aí eu descansei, assim, o celular não parava, todo mundo queria conversar, inclusive eu falei com o setorista do Santos, né, que saiu também a matéria no Diário do Peixe, uma matéria linda, inclusive, contando todo o acontecido, toda a história do meu pai. E aí, na segunda-feira à noite, eu já fui para São Paulo de novo, para ir no programa do Neto e também para assistir Corinthians e Boca. Então, assim, eu nem dormi, porque daí a mesma excursão que eu fui, eles já iam voltar para ir no jogo do Corinthians e Boca. Aí eu já falei, não, então já marco com o Neto, já assisto outro jogo do Corinthians e aí depois eu não descansei, assim, fui descansar depois que eu voltei do segundo jogo. Então vamos lá, teve um problema com a Polícia Militar, você não conseguiu entrar com cartaz, aconteceu o que aconteceu, tudo isso, a repercussão foi gigantesca. E então você disse, é legal a gente falar aqui, que o Corinthians entrou em contato contigo, né? Então se solidarizando também com a situação. E quem mais, então? Foi o Corinthians, a Globo, canal da sua cidade, Santos? Sim. E em quais, o Neto, e em quais programas de TV que você foi? E depois a gente quer saber do programa do Neto em específico. Como é que foi para você estar com o Neto? Então, aí aqui na minha cidade também, como viralizou a história, aí também entraram em contato para eu ir nos programas. Eu fui aqui, dei entrevista também, fizeram matéria comigo com a Folha de Londrina, que é um jornal local. E aí lá mesmo, lá na Neoquímica, acho que estava no primeiro tempo ainda, o Flávio Ortega me mandou uma mensagem, um direct, porque quem estava sabendo mais ou menos ali da história era o Marcelo Braga, do setorista do GE. E aí ele entrou em contato e depois a gente já estava se falando, né? Aí depois ele falou, olha, o Flávio Ortega pediu o seu contato, que ele vai falar com você. Aí ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa pelos acontecidos e que eles gostariam de gravar comigo. E aí, eu tava tão feliz
com tudo que, né, das mensagens, as páginas do Corinthians, tudo compartilhando. Onde eu tava lá na torcida, tinha torcedores do Corinthians que saíam lá do lugar e vinham aqui, viu, não é você aqui nessa foto? E aí que eu fui ter noção do que estava acontecendo, assim, que já estava viralizando, porque estava todo mundo se solidarizando com o que tinha acontecido, né? Aí fiquei, depois do jogo, aí um responsável lá do Corinthians falou assim, não, você não... Eu falei, meu cartaz está lá, ficou lá na loja do Corinthians, guardado. E aí eu falei, eu vou lá buscar. Ele falou, então, pode buscar, mas eu quero que você fale. Não é para fazer uma foto, não quero que você conte a história. E aí eu falei, bom, eu não vou chorar agora, eu vou falar. E aí eu consegui contar, assim, foi muito, muito emocionante, foi muito lindo, assim. Gravar, assim, com o estádio vazio no fundo. E eu que nunca tinha entrado na Neoquímica Arena e eu fui parar na página oficial do Corinthians, lá no estádio, lindo, maravilhoso, assim, foi muito especial, assim. E aí depois eu fui, e na verdade ali mesmo durante o jogo, o Neto já tinha compartilhado a minha foto, e aí ele me mandou um direct e me convidou para ir no programa dele. Falou que era um absurdo que tinham feito comigo e me convidou para ir no programa dele. E assim, na hora eu fiquei, meu Deus, zerei a vida, porque eu sou muito fã do Neto. E eu, assim, as minhas lembranças de assistir programa esportivo, sempre com meu pai, sempre na hora do almoço. Então, assim, eu e meu pai, a gente sempre acompanhava aí naquela rivalidade, ele ficava bravo com o Neto, ficava, né, sempre puxando para o Corinthians. Mas o meu pai gostava muito do Neto, assim. A gente assistia muito Aí, assim, quando ele me mandou o convite, assim, foi muito especial, porque remete todas essas lembranças boas que eu tenho com meu pai. E é óbvio que eu aceitei, né? Falei, vou, lógico, dou um jeito. Vou sim, com certeza. Que legal. O Neto, ele é patrimônio da torcida do Corinthians, né, meu? A gente posta, às vezes, a gente pega uns takes dele, né? O Neto é sensacional. Acho que, igual você falou, você zerou a vida ainda no programa dele. Deve ter sido sensacional. Ele te deu uma camisa autografada, olha lá, a camisa dele. Essa é da minha infância, da minha infância. Eu não quero esconder minha idade, mas essa é da minha infância. Esse aqui, ó. Bola que me deu com a dedicatória, me deu autógrafo também. E foi assim, incrível, porque eu tava muito nervosa. Quando eu cheguei lá no estúdio, eu tava muito nervosa, assim, mas eu já queria conhecer o Cascão, porque eu queria saber quem que era o Cascão. Todo mundo quer saber, né? Porque eu já queria já falar pra ele, solta o hino do Corinthians, Cascão. Assim, então, acho que todo mundo tem vontade de falar isso. Mas assim, eu tava muito nervosa. E aí, quando ele chegou assim, e eu tava sentada lá atrás, esperando, e aí ele veio e me abraçou assim, falou assim, eu quero te agradecer muito de coração por você ter vindo. Aí eu falei, meu Deus, eu que tenho que te agradecer por ter me convidado. Então, assim, ele é muito humilde, me tratou tão bem que eu me senti muito à vontade. Quando ele me chamou lá e falou assim, porque eu achei que ia ficar ali assistindo só e conhecer ele. E aí ele falou, não, vem aqui, eu quero que você conte. E me deu o microfone e deixou lá. Eu tava me sentindo assim, como se eu estivesse falando numa roda de amigos, assim, de tão à vontade que eu tava. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer, porque eu tenho até um amigo que trabalhava lá na Band e ele dizia muito bem do Neto, falava muito bem do Neto, e algumas pessoas de fora acabam tendo às vezes uma impressão que às vezes ele é meio marrento, pode ser que ele seja meio grosso, meio mal educado. Eu, como ele, o meu super ídolo de infância, eu não consigo pensar nada de negativo dele, né? Mas você já falou um pouco, e fala pra gente então, como que é o Neto, então, atrás das câmeras? Ele é aquele cara maluco, doidão, que fica xingando todo mundo? Ou ele é um cara super coração, gente boa? Como é que foi essa sua impressão com ele? Ele solta os palavrão lá. Exatamente aquela mesma pessoa que ele é na frente da câmera. Aí, quando dava o intervalo do programa, ele ia conversar ali com algumas pessoas, eu e algumas pessoas que estavam ali, e ele exatamente é aquela mesma pessoa. Então, eu acho assim que ele é muito autêntico. Talvez isso incomode algumas pessoas que têm umas pessoas que não gostam dele, né? Por ele ser tão autêntico e falar o que ele pensa.
Então, assim, até o programa dele, se a gente for analisar, é um dos últimos que tem esse formato, né? Não existe mais programa no formato que é o programa dele, assim, da pessoa ter liberdade, o apresentador, de falar o que pensa mesmo. E aí, ele é muito autêntico. Então, daquele jeito que ele é, aí, eu sou professora de educação física, né? Daí ele brincava até e falava assim, na escola só ia bem em educação física, o resto eu tirava tudo zero. Então, assim, ele é muito divertido, todas as vezes foi ali, conversou com nós e contou que ele já jogou aqui em Londrina, né, no Matsubara, que o time que tinha. E aí ele falava que ele não jogava nada, só ficava nos bar mesmo. E, enfim, e o povo aqui comenta sobre isso até, né? O pessoal aqui de Londrina fala muito que ele só vivia nas portas de bar. Então, assim, e ele é essa pessoa mesmo. Ele já chegou e falou, ih, lá é só não sei o quê. Então, assim, ele é realmente uma pessoa autêntica, né? Ele teve lá os erros dele quanto atleta, mas ele reconhece todos, né? Ele fala abertamente de que ele não era um atleta exemplo, mas eu acho assim que tudo que ele faz, assim, ele tem um coração enorme, tanto é que ele se sensibilizou, né, com a minha história, e então, tudo que ele faz é muito autêntico, é muito puro, então eu acho que por isso que ele tem tanto sucesso com muitas pessoas, não só, né, com a torcida do Corinthians, tem um monte de torcedor de outro time que também gosta do Neto, né? Putz, que legal. Ô, Vanessa, legal, cara. Eu achei alguns pontos muito importantes que você falou. Acho que um dos primeiros foi que, a galera, todo mundo falou, levanta o cartaz. Isso é uma coisa que a gente sente muito na arena. Na arena, a grande maioria você vai sentar do lado de gente que você nunca viu na vida. E começa o jogo, você não conhece a pessoa, termina o jogo, você é o melhor amigo da pessoa, né? Você vai, grita gol e canta. Foi muito engraçado, desculpa te interromper, foi muito engraçado, porque quando eu tava lá tentando entrar com o cartaz e as pessoas me ajudando, e eu chorando e todo mundo tentando ali que desse certo eu entrar, e não deu. Aí, quando eu tava lá, e aí as outras pessoas também estavam perto ali conversando, daí uma torcedora chegou e falou assim pra mim, cadê todos aqueles amigos que estavam com você? Daí eu falei, não, eu não tinha nenhum amigo, na verdade eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Então, assim, eu acho que quem tava ali perto se envolveu tanto, porque ficou sensibilizado mesmo, de ler o que estava escrito no cartaz, né? Fala, não, ela tem que entrar. Fala, não só ela, não precisa. Né? Eu sei que não pode, mas olha só, né? Não tem nada, não tinha nada ofensivo. Mas, infelizmente, assim, eu até entendo o lado que a gente não sabe, não sei muito bem. Se eu entendo que é uma regra que não pode, não pode, não pode, né? Eles entendem que você pode colocar fogo no cartaz. É por isso. Então, você pode levar bandeira, que a bandeira, assim, ela vai pegar fogo, mas acho que é coisa rápida, enfim, o cartaz, ele pode gerar um incêndio, pelo que eu sei, tá? Posso estar errado, mas acho que é isso mesmo, né, Dani? Mas eu nem tinha pensado nisso, pode ser mesmo, né? E outra coisa que foi muito engraçada, assim, que eu até contei pro Neto depois, que aí naquela confusão ali, eu falei, conversando com os policiais ali, e um deles falou assim pra mim, vocês ficam trazendo essas coisas aí, depois ficam indo lá no programa do Neto encher o saco. E aí foi muito engraçado, porque, nossa, aí o Neto me convidou e eu cheguei lá, eu contei pra ele, policial, ele morreu de dar risada, porque ele sabe que... Ele falou, não, ele sabe mesmo. Que daí ele ficou, nossa, ele ficou falando sobre isso, ficou falando sobre isso uns 2 dias antes de eu ir. E aí já falou que a minha irmã até filmou e me mandou, ele falando que eu ia lá no programa. E aí ele ficou muito bravo, porque ele falou várias situações que o pessoal passa e que um cartaz para homenagem para um pai que faleceu não entrava, não tinha como entrar. Então, aí ele ficou lá xingando a polícia por um bom tempo. Pois não faz sentido, porque a revista, assim, é uma revista que, assim, se você quiser entrar com alguma coisa legal, você vai entrar, porque ninguém te revista. Agora, um cartaz que não tá falando nada ofensivo, não tem nada de torcida organizada, que o pessoal pega no pé também, eles não deixam entrar. Mas, pô, que legal que a galera te abraçou lá, que você foi sozinha. Isso é uma coisa, assim, que, pô, eu me orgulho muito de ser corintiano por causa disso.
E isso é uma coisa que a gente vê assim, meu, em qualquer lugar que a gente vai. Eu, Dani, a gente foi pro Catar, já fomos para algum outro lugar, e, meu, onde você vai, você vê alguém com a camisa do Corinthians, já solta um vai Corinthians, e, meu, todo mundo se identifica, todo mundo vira amigo. Isso é muito legal. E uma coisa que eu te perguntava, aí, não só em Londrina, mas no Paraná inteiro, tem muito corintiano, né? Se eu não me engano, Tem depois de São Paulo, o estado do aqui. Paraná é o estado que mais tem corintiano. Sim. Tem muito corintiano aqui em Londrina. Tinha a sede aqui da organizada, né, do Corinthians, a Gaviões, mas eu fiquei sabendo que na pandemia eles fecharam, sabe? Aqui em Maringá, que é na cidade vizinha, tem uma sede e tem algumas aqui na região, caramba, mas aqui tem muito corintiano. Aí a gente se reúne assim para assistir os jogos do Corinthians num bar aqui perto de casa, que chama Bar Brasil. E aí lá, assim, é que lá, na verdade, vai todas as torcidas. Vai a galera que é um bar só para assistir jogos mesmo, assim. Mas os corintianos, assim, a gente tem um lugar de De a galera encontro. vai assistir os jogos. Libertadores, ano passado, Copa do Brasil, tudo. Eu acompanhei por lá os jogos que deu, assim. É, que legal, meu. E a rivalidade aí, como que é? O pessoal consegue assistir jogo junto? Porque uma coisa que Ah, até você falou, meu, minha irmã é corintiana, minha outra irmã é gremista. Tipo, meu, isso é muito legal. E é uma coisa que a gente pouco vê hoje no dia a dia, né? Hoje, muito pelo contrário. Eu sou da época que a gente ia no Morumbi, a gente dividia estádio com Palmeiras, com Santos, com São Paulo. Tinha briga, mas assim, é menos. E é um negócio muito legal, mas hoje, assim, você não consegue. Às vezes dá até medo de. Ontem mesmo o Palmeiras jogou muito próximo da Arena Corinthians, foi em Santo André. Então já tava todo mundo comentando, pô, a Mancha Verde está aqui perto. Então, pô, isso é muito chato, né? Você não consegue ter uma rivalidade saudável por causa de alguns, né? É uma minoria que acaba prejudicando a maioria, né? Isso sim. é complicado. É, igual nesse bar aí que eu frequento, assim, geralmente nunca tem problema, sabe? Igual na final, né? Corinthians e Flamengo, eles disponibilizaram espaços para cada. Aí eles falavam lá, a nossa torcida lá de dentro cantava mais alto e assim, sem ofensa, sem nada. Aí teve um Legal. momento que eles tentaram uma palavra de ofensa, mas aí o pessoal lá do bar já falou que iam desligar o telão deles se eles não respeitassem quem estava do lado de dentro. Então, assim, a gente tem que tem que caber todo mundo no mesmo espaço e tem que Pois se respeitar, né? é Porque verdade. ninguém pensa igual. E aí foi bem engraçado. Ano passado, quando o Corinthians veio até Londrina, né? Jogou aqui no Estádio do Café, Corinthians e Portuguesa, lá do Rio. Aí fez toda a movimentação. Eu fui lá na frente do hotel, consegui tirar foto com os jogadores, peguei o autógrafo do Cássio na minha bandeira. E aí foi muito legal. Foi um momento ali que o clima não estava bom no Corinthians naquela época, né? O Cássio tinha recebido as ameaças e parece que você conseguia perceber que ele não estava assim bem, sabe? Ele estava atendendo todo mundo, mas assim com a cara meio fechada, porque foi logo quando aconteceu as ameaças. Só que ele é muito assim, ele é muito criança, né, com as crianças, o Cássio. Porque tinha umas crianças que estavam na frente do hotel, eu cheguei, as crianças já estavam lá fazia muitas horas. A mãe com duas crianças pequenas, que era fã do Cássio, eu conversei com ela ali. E aí o Cássio chegou e atendendo ali, aí eu falei, Cássio, tem umas crianças te esperando desde das 2 horas da tarde. Ele largou tudo que ele estava fazendo e foi lá atender a mãe, que a mãe não conseguia nem segurar o celular para tirar a foto. O Cássio pegou o celular, tirou foto com as crianças. Então, assim, isso é muito especial, né? Você vê o Cássio, ele é ídolo, assim, de gerações, né? Eu sou fãzaça do Cássio. Até quando ele não estava bem no começo do ano, eu sempre passei pano pro Cássio, porque ele merece, né? Merece. E, Verdade. e foi muito legal. Aí logo quando aconteceu do Corinthians vir para Londrina, aí o Palmeiras também logo veio. Aí assim, a própria prefeitura fez uma cobertura do jogo do Palmeiras.
e não tinha feito com a do Corinthians. Aí todo mundo só via mensagem lá pegando pé, a do Corinthians, vocês não fizeram essa... Eu fui uma das pessoas. Mas é legal, assim, quando esses times grandes vêm para nossa cidade, assim, vêm para Londrina. A gente torce muito para Londrina subir para a Série A, mas é difícil para Foi poder por sediar. pouco, foi por pouco Foi ano por passado, pouco, né? mas Meu, eu torci. todo ano É fica todo por ano, pouco. né? Caramba, a gente Então, sofre com o gente, Corinthians na Série A e com o Londrina na Série B, né? e, Sofre e com os dois. aí, e aí a gente poder ter esse contato de ir, nossa, eu fiz a maior investigação do mundo para saber que o horário que eles iam chegar, que eu fiquei uns 2 dias assim só nessa função, porque eles não querem divulgar nada, né? Porque, mas aí eu falava com olhava, daí eu falava, ó, já estão com a camiseta lá, já se trocaram, estão saindo de CT, estão pegando avião. Aí eu já começava a ver a hora dos voos que ia chegar no aeroporto pra gente poder ir lá. Mas eu consegui, demorei um tempão lá, fiquei na frente do hotel, mas valeu a pena. E aproveitando o gancho, essa daí é doida mesmo, hein? E aproveitando o gancho, Vanessa, você falou aí que você é fãzona do Cássio, o seu maior ídolo de todos os tempos, de tudo, quem que você diria aí? Olha, eu não vi jogar, né? Mas eu acho assim, o Rivelino, né? Eu acho que para mim o Rivelino é um dos maiores ídolos assim da história do Corinthians. Mas que eu vi jogar, assim, eu era bem criança, assim, quando o Neto jogou pelo Corinthians, e, né, o Corinthians chegou o primeiro Brasileirão por conta do Neto, né, ganhou o primeiro brasileiro, a gente tem que agradecer o Neto, e, assim, eu já era bem pequena, mas aí eu já peguei aquela era, assim, Marcelinho Carioca, Ricardinho, que foi a era que eu tava ali, que eu acompanhava os jogos, que eu torci, que eu comecei a torcer pra valer mesmo, assim, de acompanhar todos os jogos e tudo, e comprar revista. Eu lembro que eu tenho até umas coleções antigas aqui de revista Placar que eu comprava. Então é a era ali do Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Gamarra, Diney. Então, assim, foi uma geração também vencedora, né? Então, para mim, assim, eu tenho o Rivelino assim como um jogador que foi ídolo, né, da história do Corinthians, mas tem vários, é difícil até você colocar assim. Tem vários, assim, gerações que marcaram. Hoje eu tô, assim, para dizer que o Cássio está entre ali a galeria dos 3, 4 maiores, assim, para mim. Porque a conquista da Libertadores, eu acho que do jeito que foi, como foi, o Cássio, assim, foi... Para mim, ele foi o principal, né, daquela defesa contra o Vasco. Então, eu acho, assim, que é um título que põe o Cássio aí nesse patamar de os 3 ali, entre os 3 melhores, assim, da história do Corinthians. E eu acho que como ele ainda tem tempo aí que ele vai jogar pelo Corinthians, se Deus quiser, ele vai conseguir muito mais títulos, vai conseguir conquistar pra gente. Então aí ele vai, talvez aí suba mais na minha tabela de ídolos. Que legal. Para mim também, eu acho que ultimamente o Cássio, mas também, meu, a gente viu o Marcelinho, viu o Ricardinho, putz, Luizão, é tanta gente boa, né? Mas o Cássio, eu acho que pela Libertadores, né? Pelo Mundial, do jeito que foi, é isso que você falou, ele tá entre os 3, 4 melhores ali da história, não tem jeito. E vou aproveitar o gancho aqui também. A gente perguntou sobre os jogadores, né? Qual o jogador, seu maior ídolo, e jogos. Qual foi o jogo mais marcante que você lembra, Vanessa? Assim, ultimamente, são muitos, né? São muitos jogos, mas um que você lembra. Eu tenho um Corinthians e Santos bem marcante para mim, que foi na semifinal do Paulista. Na semifinal do Campeonato Paulista de 2006, eu acho, que o Marcelinho fez o corta... Foi o Ricardinho que fez o corta-luz e o Marcelinho... Não. E... Foi o Marcelinho. Você estava falando sério, você estava falando sério. Eu que te atrapalhei. Isso, foi o Ricardinho, foi o Marcelinho que fez o corta-luz e o Ricardinho que fez gol aos 48 do segundo tempo, que levou o Corinthians à final, né? Então, esse jogo, para mim, foi muito marcante, porque como meu pai que administrava, gerenciava o nosso time lá, nós tinha
a gente tinha saído porque a gente tinha jogo. E aí aí já tinha começado o jogo do Corinthians e Santos, e eu não sei, eu, né, não tinha chegado em casa ainda. E aí alguém falou pra mim, assim, na época não tinha muito celular, né? Alguém falou pra mim, o Corinthians tá perdendo. E eu fiquei assim, num desespero, e eu saí bater na porta da casa das pessoas, perguntar quanto jogo, tinha umas casas em volta lá do campo. Eu fui bater no portão, falei, por favor, você não me fala quanto que tá o jogo. Sei que teve pessoa que colocou lá na Globo, lá que estava passando o jogo, para poder me informar. E o Corinthians realmente, porque o Corinthians precisava do empate, não, precisava virar, né? Precisava ganhar para levar o jogo. E tava empatando, o empate era do Santos. Aí tava empatando, eu falei, já era, não tem condição. Aí a gente já chegou em casa, aí faltava ali, já tava nos acréscimos, aí pronto, né, pai? Já o Santos na final, então tá bom, não sei o quê. Aí o Corinthians fez aquele gol aos 48, assim, foi muito, muito emocionante. Meu pai não acreditava, né? Mas a gente, corintiano, a gente... olha, o negócio vai até o final, né? A gente sabe que Corinthians, assim, é o time que gosta de fazer a gente sofrer até os últimos minutos, né? Então, para mim, foi esse. E também teve um jogo, assim, bem marcante também, que é a estreia do Ronaldo com a camisa do Corinthians contra o Palmeiras, né? Palmeiras. Lá em Presidente Prudente. Então, o meu pai também estava comigo. E aí, quando colocaram o Ronaldo, meu pai falou, isso aí tá gordo, isso aí não vai fazer nada. Eu não sei o que estão querendo. Aí, de repente, uma bola na trave. Aí eu falei, pai, o Ronaldo vai fazer o gol. E aí, quando ele fez o gol, assim, meu pai também não acreditava. E eu comemorei muito. Porque, assim, mais por ser corintiana, mas por conta da história do Ronaldo, né? Por a gente torcer para ele dar a volta por cima e voltar a jogar, assim, futebol de alto nível, que foi o que deu dentro das possibilidades dele, né? Então, assim, fora, eu vou falar todos os jogos, fora da final da Libertadores, né? Porque eu tava aqui em Londrina, tava fazendo uma pós aqui, e aí eu fui com alguns amigos assistir no bar, e a hora que o Sheik fez o segundo gol, eu chorei, eu começava a chorar, assim, dentro do bar mesmo, porque para mim foi uma sensação única, assim, de vencer aquela Libertadores do jeito que foi, sabe, ver o Pacaembu pela TV, né, lotado, e não foi, sabe, não foi sofrimento, assim, foi aquela... Foi até difícil estranho, do jogo, né? mas... Foi estranho, né? Foi estranho, não foi o que a gente achou, assim, ai, nossa, tomar sufoco. Não, foi um negócio assim, sei lá, acho que a gente não tava no planeta Terra naquele momento. Pois é. Meu, achei engraçado que você falou justamente desse jogo do Santos, que foi até, acho que a primeira live que a gente fez foi o Daniel me entrevistando também, estava no comecinho, e eu falei para mim também justamente desse jogo. E tem muita gente que fala em live, o Marcel, da turma do escanteio, muita gente, e eles estavam lá, eu não estava nesse jogo, mas eles estavam no Morumbi naquele dia, e eles falam que da história deles, esse foi o jogo mais emocionante, porque a torcida do Santos, ela já estava como, vamos para a final, né? Já tinha... E a emoção foi tão grande desse gol que, meu, muita gente fala que esse jogo contra o Santos, essa semifinal, foi o jogo mais emocionante que a galera já foi. Porque isso mesmo você falou, contra o Boca, contra o Boca foi estranho, né? A gente tava lá, fez um primeiro tempo, a gente Toda a matou. Libertadores foi estranha, né? Invicto. Foi Exato. tudo assim muito... Demorou tanto para sair, mas quando saiu foi tranquilo. Nós mesmo. Não, porque acho que depois daquele jogo contra o Vasco, eu acho que foi um negócio assim... Campeão. E depois daquela defesa do Cássio, assim, o gol do Paulinho, campeão. E na semifinal ainda também teve o Santos, né? Sim. O Santos na semi. Foi muito estranho. Mas, ó, falando desse jogo do Corinthians e Santos aí, do Paulista, eu tenho até um recorte de jornal, até hoje, guardado da manchete, gols 48, leva Corinthians à final. E assim, nossa, esse assim, no meu nível, assim, esse é o top 1 por conta de todo o contexto, assim, e
por ser Corinthians e Santos, pelo meu pai, pelo gol aos 48. E até o Ricardinho chegou a vir treinar o Londrina, né? Ele, por um tempo, quando eu mudei para Londrina, ele treinava a equipe do Londrina. E eu até, assim, buscava oportunidades para poder tirar uma foto com o Ricardinho. Porque eu admiro muito, assim, ele, na época que ele jogava pelo Corinthians. Eu gostava muito do futebol dele. E aproveitando também, Vanessa, e para o futuro, assim, tem algum sonho que você ainda deseja realizar com o Corinthians? Alguma coisa especial que você queira ver, assistir, vivenciar? Eu acho que, assim, para mim, você já viveu tudo que tinha para viver. Brincadeira. Assim, você já teve muita Neto, coisa né? especial. Programa do Neto. Mas tem alguma coisa ainda que você quer realizar de sonho? Qual seria? Tem. O cartaz do meu pai tá aqui, né? E eu tenho vontade de levar lá na Vila Belmiro. O cartaz do meu pai no Corinthians e Santos lá, o Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro. Se eu não puder entrar, mas pelo menos tirar uma foto lá na frente. E eu queria antes do estádio reformar, porque tem mais a ver com a história do meu pai, né? O estádio do jeito que tá. E eu tenho vontade de, e sim, levar o cartaz do meu pai lá na Vila. Se eu vou conseguir, se vai dar certo, não sei. Porque eu já fico pensando, não, se eu vou para São Paulo, é melhor eu ir para a Neoquímica Arena, que eu quero ver o Corinthians. Então, assim, é uma ideia, eu tenho vontade de fazer isso pelo meu pai, mas, assim, fora isso, eu queria ver uma final, né, do Corinthians lá na Neoquímica. Eu queria muito ir assistir um jogo, até a excursão na semifinal lá da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense, a galera que foi, tudo, só que jogos no meio da semana é bem complicado, porque daí eu preciso trabalhar e a gente não consegue chegar a tempo para poder voltar cedo e já ir trabalhar, então assim, tem que ser meio escolhido, meio a dedo, assim, os jogos que dá para ir por ser muito longe, muitas horas de viagem. Mas quem sabe, né, um dia eu poder assistir uma final do Corinthians lá na Neoquímica e o Corinthians campeão. Vai, se Quem Deus sabe, quiser, né? vai que Esse seja ano, logo isso, viu, Vanessa? Esse Copa ano, do esse ano. Brasil. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, Vanessa, sabe o que você podia ver? Eu tenho um contato, e até os amigos passaram, de um cara que faz bandeira. E assim, podia ver até ele fazer com a sua letra, e ele faz a impressão na bandeira, porque a bandeira é uma coisa que você vai conseguir entrar. Que eu Agora, posso levar. cartaz, você não vai conseguir entrar. No estado de São Paulo, não vai entrar, meu. Ou você esconde na perna, sei lá. Mas bandeira não. Ontem mesmo na arena, não sei se o Dani reparou, a gente ficou bem do lado da Gaviões, e o pessoal subiu 2 homenagens, assim, bem na Gaviões. Saudades, vovó, alguma coisa, pra vó. Sim. Então, assim, o pessoal, quando vai porque fazer aí isso, faz bandeira. eu É uma posso opção levar legal. o cartaz na Neoquímica, a faixa, né, na Neoquímica esse ano, com a homenagem do meu pai, e colocar que eu estou lá pela segunda vez, né, no clássico. Exato. E sim, aí dá pra. Eu pensei, porque até os policiais me falaram que se fosse em tecido, né, que não teria problema. E aí eu vou pensar assim, porque eu acho assim, na verdade, todas as vezes que eu estiver em um estádio de futebol, seja para ver o Corinthians jogar contra qualquer time, eu gostaria que meu pai estivesse comigo, porque eu só gosto de futebol por causa do meu pai. Então, assim, se eu sou corintiana, é por causa do meu pai, que era santista. Então, assim, toda vez que eu estiver em qualquer estádio, eu vou sempre lembrar dele, como eu aqui no Estádio do Café, às vezes que eu acompanho o Corinthians, ele sempre esteve comigo no meu pensamento, porque o meu pai ele era muito, muito simples, muito humilde. Ele nunca pôde ir no estádio, né, de futebol, mas eu quero sempre levar ele comigo, né, nessa. Então, acho que é legal, sim, colocar numa faixa, porque daí ele vai estar comigo sempre, né? E é uma coisa assim, não é caro, tipo um padrão de uma bandeira normal, assim, esse que a gente vê, meu, é R$ 150, o cara faz a faixa com o desenho que você quiser, é bem legal, uma ideia boa. E daí você consegue entrar sempre que você quiser com a bandeira. A ideia é legal. Verdade.
Bom, então, É, assim, eu vou fazer só, Éder, a última, então, para a gente encerrar, que a gente já está meio legal. apertado, para a gente não perder essa live Pois é, maravilhosa aqui com a Vanessa. eu sei. Vanessa, eu quero saber quando é que a gente vai te conhecer pessoalmente aqui na Arena Corinthians. Pretende vir em algum jogo esse ano? Pretendo. Eu já estava muito animada porque o pessoal aqui da região vai fazer excursão para Corinthians e Palmeiras e eu falei, meu Deus, eu vou. Aí depois eu descobri que o jogo é no meio da semana, que é na Hum, quarta-feira, e eu sempre trabalho na quinta-feira de manhã, então não tem como, porque o horário quando chega aqui em Londrina já é umas 9 horas da manhã, mas eu pretendo ir sim. Eu estava até olhando as tabelas, assim, jogos que são que são um domingo, eu posso ir. E aí a gente pode marcar, assim, de fazer uma foto. Eu combino com todo mundo, que a Esther lá da Fiel, que aconteceu o episódio lá do cartaz sim. da luva do Cássio, até a gente gravou um vídeo juntos e combinamos de fazer uma foto. Quando aconteceu comigo, a mãe dela na mesma hora me mandou mensagem falando que tinha acontecido algo parecido, que se solidarizando mesmo, né? Aí foi bem legal, depois a gente gravou juntas e eu pude fazer videochamada com ela, a gente se conheceu e aí combinamos de fazer uma foto, porque a história dela também é bem legal, assim. Bacana. Não, legal. Por favor, aí eu sei que você vai ter que combinar com muita gente, mas dá para a gente reunir a galera então e fazer essa foto Sim. juntos aí. Até em forma também da gente agradecer por todo esse tempo conosco aqui hoje também. Imagina. Éder, fica à vontade aí também para suas considerações finais aí. Cara, Vanessa, só agradecer, obrigado pela participação. Pô, história sensacional, é muito emocionante. Vamos ver de fazer essa bandeira aí para você levar em Vamos. todos os jogos. Vai dar certo da próxima vez. Vou passar o contato para você, eu vou intermediar isso aí para te Ah, ajudar. por E, meu, favor. obrigado. Prazer te conhecer. Quando eu for para Londrina, eu vou te avisar para a gente marcar de se conhecer aí também. Vamos torcer pelo Corinthians aí em Londrina também. E é isso, meu. Vamos manter contato. Vindo aqui para a Arena também, vamos marcar essa foto. E obrigado pela live, foi muito massa, foi muito top. E que pena que a gente pode ficar só uma hora aqui. A gente fez pergunta para você, Vanessa, eu até brinquei com o Dani. Tipo, meu, se a gente for fazer todas as perguntas aqui, dá 3 horas de live aqui, mas não vai dar, é uma horinha só que a gente tem para falar aqui. Mas mais uma vez, obrigado e prazer te conhecer, tá? É, Eu que agradeço a oportunidade e obrigada pelo esse espaço, por contar a minha história, porque toda vez que eu lembro tudo que eu passei e eu me emociono muito para cada matéria que eu tenho guardado, cada lembrança, todos o GE que saiu no Diário do Peixe, então tudo sabe, tudo é muito significativo, porque eu não estava vivendo um momento bom da minha vida quando aconteceu isso. Estava num momento bem ruim, assim. E aí eu só queria ir assistir o jogo do Corinthians, homenagear meu pai. E de repente ganhou uma proporção tão gigante. E nossa, como foi lindo assim viver tudo isso. E até hoje, de vez em quando, eu comento alguma coisa alguma história do Neto, eu marco ele compartilha, ele responde. Então, assim, conhecer ele também foi muito especial. E tudo que aconteceu, poder fazer parte dessa história do Corinthians, para mim, foi muito especial. Vanessa, muito obrigado de novo. Parabéns por essa história Obrigada. linda e por nos emocionar também com essa história. Tenho certeza que a tua história atinge muitas pessoas, muita gente, é muito bonito. E quero agradecer também por nos seguir aqui no Timão Sem Palavras. Eu sei que você está sempre lá compartilhando e curte. Tá mesmo. E eu queria avisar aqui o nosso pessoal também, por favor, ó, pessoal, sigam a Vanessa aqui. Vamos seguir a Vanessa, que é a nossa torcedora corintianíssima aí e famosa aí do Coringão. Obrigado de novo, foi um prazer. E nos vemos aqui em São Paulo. Até uma próxima e a Com gente vai mantendo certeza. contato por aqui. Éder, Legal. meu Ô, Dani, brother, meu parceiro. vamos fingir que a gente está batendo uma foto para colocar na capa. Depois a gente pega no final para lembrar, Claro, tá? você faz aí que eu tenho medo, eu sou meio estabanado, eu tenho medo Eu de faço. encerrar a live aqui. Vamos fazer Vamos então. mandar um Você, vai deixa eu, Corinthians todo mundo. Boa. deixa eu Fechou. agradecer aqui a todos de novo pela participação. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários para a gente fazer a live, para a gente fazer a foto. E aí, Legal. depois eu volto os comentários. Desativar comentários. Pronto. Boa, foi. Vou tirar, hein? Aí, ficou
show. E vai, Muito legal. é Corinthians, né? E vai, Corinthians. É o Neto que perguntou no programa dele. Daí, você quer falar alguma coisa? Eu falei, vai, Corinthians. Foi muito bom o teu final. O teu final foi muito bom do programa. Mas valeu, gente. Obrigadão, Éder, de novo, Valeu, meu irmãozão aí. Obrigado por Tamo tudo. junto. Um abraço, um beijo para todos aqui que nos acompanharam. Um abraço para todos. Vai, Corinthians, e até a próxima live toda quinta-feira. Tchau. Valeu, Tia tchau, tchau. Vanessa, né? Tchau. Tchau. Tchau.